Capítulo 2115 Uma aliança frágil. Parte 3 Se as abominações lutassem abertamente pelo reino, a realeza não teria mais negação plausível. E sua aliança com alguns dos assassinos em massa mais procurados se tornaria de conhecimento público. Nesse ponto, as famílias que guardam rancor contra um Eldritch iriam para o lado de Trude ou retirariam seu apoio à coroa. Shenagrosh disse. O pior é que os outros híbridos não estão tendo melhor sorte. Keegan suspirou. O sigilo sempre foi o ponto forte dos mortos-vivos. E depois de serem prejudicados primeiro por nós e depois por Meun, eles melhoraram seu jogo. Além disso, desta vez não podemos seguir o dinheiro para descobrir a localização da base secreta, porque não há dinheiro envolvido. Em outras palavras, estamos perdidos. Não podemos nos dar ao luxo de ficar aqui por mais do que alguns dias. Shenagrosh andou pela sala. Com todas as mãos no campo de batalha, a organização foi forçada a suspender as suas operações em Gadlen. Sem nós, o mercado negro não pode funcionar. A ausência de mercado negro significa que não há dinheiro para as experiências do meu pai e não há fundos para manter esta maldita guerra em andamento. Ela se sentou na luxuosa cama king size com dossel que permanecia intocada desde o dia em que chegaram, segurando a cabeça em frustração. Deuses, eu queria que Mitra estivesse aqui. Ela teria adorado este lugar, as festas, e mesmo que ainda estivéssemos na mesma situação, pelo menos ela teria feito minha estadia em Shaant parecer férias. Eu também. Keegan respondeu, fazendo os olhos de Shenagrosh se arregalarem de surpresa. Ela e aquele garoto, Teseu, são os melhores de nós. Nunca vou agradecer o suficiente por trazê-los para o nosso rebanho. Quando estou com eles, quase consigo esquecer quem sou e o que fiz. Tornar-se um híbrido significava perder a fome que atormentava todos os tipos de abominações. Isso lhes deu alívio, mas também tornou mais difícil para eles conviverem com o fardo do passado. Séculos de matança tinham nos insensibilizado e as suas consciências, se ainda restasse alguma, eram um sussurro ao vento. Todas as abominações antigas se esqueceriam de alguém que mataram poucos minutos após o assassinato, e a única razão pela qual se lembraram de algumas de suas vítimas foi devido ao precioso equipamento que os Eldritches roubaram deles. No entanto, nenhum dos híbridos conseguiu se perdoar ou esquecer sua primeira onda de assassinatos. Aquele aconteceu depois de se tornar uma abominação, quando eles ainda tinham consciência e alguém com quem se importavam. Sejam familiares ou amigos, seriam as primeiras vítimas de uma abominação recém-nascida, deixando uma cicatriz mental que só a fome poderia reprimir. No caso de Keegan, foi ainda pior. Ele era um dos primogênitos de Salark e seu núcleo se quebrou enquanto treinava para se tornar um membro do ninho. Foi a razão pela qual até Eldritch o desprezava. No entanto, ninguém odiava Keegan mais do que o próprio Keegan. Um silêncio constrangedor se abateu sobre os dois híbridos que, além do trabalho, não tinham nada a dizer um ao outro. O problema era que a caçada noturna havia terminado e ainda faltavam algumas horas para o nascer do sol. Devido ao toque de recolher, não havia nenhum escravo que eles pudessem seguir. Quebrar a lei marcial significou dias de prisão e interrogatório. Os membros da Corte dos Mortos-Vivos não se arriscariam a chamar tanta atenção a menos que houvesse uma emergência, mas um momento tão conveniente só acontecia nos contos dos bardos. Os olhares de ambos os híbridos ficaram vazios, perdidos em seus respectivos pensamentos. Zoret listou todas as coisas que ela ainda queria fazer e os lugares que queria ir com sua esposa, enquanto Keegan não parava de ver os momentos finais de seu irmão e de todos aqueles que tentaram ajudá-lo após a transformação. Jovens velhos fênix morreram pelas mãos de uma criança fraca, abominação, porque estavam mais preocupados com ele do que com eles mesmos. Foi um grande erro e também o último. Ouvir os ecos dos estertores da morte das crianças que o chamavam de tio, reviver a alegria selvagem que sentira ao tirar-lhes a vida, fez-lhe escorrer lágrimas negras dos olhos. Quando os amuletos do conselho chamaram sua atenção, Keegan saiu primeiro de seu devaneio e enxugou as lágrimas antes que Shenagrosh pudesse notá-las. Contrariamente às suas expectativas, não foi o mestre nem o conselho.
A própria Imperatriz estava ligando para eles. Você ainda está na sua suíte? Milia não gostava de abominações. Depois de se tornar governante do Império, ela matou dezenas deles e quase foi morta no processo mais de uma vez. Ela tolerava os híbridos no conselho e em seu território porque os considerava um mal necessário, mas mesmo assim um mal. Sim, por quê? Keegan perguntou e a Imperatriz desligou a ligação em resposta. Essa é uma peça rude de voo. Um passo espiritual apareceu no meio da sala, contornando as múltiplas camadas de proteção e sem disparar nenhum dos vários alarmes que os híbridos haviam configurado. Os olhos de Keegan e Shayna Grosh se encontraram e pela primeira vez houve um entendimento mútuo. Mesmo em sua forma híbrida, eles ainda eram abominações sem conexão com a energia mundial e sem acesso à visão da vida. Sem isso, eles poderiam ser pegos de surpresa por um simples feitiço dimensional. Eles cerraram os dentes de aborrecimento, sabendo que a Imperatriz Mágica não estava apenas mostrando-lhe sua superioridade, mas também colocando à prova suas defesas ao chegar sem avisar. Os Eldritches eram muito velhos e sábios para serem maus perdedores. Eles levaram apenas um segundo para admitir a derrota e aprender com ela. Shayna Grosh usou seus olhos de dragão para estudar o feitiço de Milia e entender as falhas em seus arranjos que a Imperatriz havia explorado. Keegan, em vez disso, aproximou a mão dos passos e absorveu parte de sua energia. A magia espiritual tornou-se uma com seu fluxo de mana, permitindo-lhe quase despertar seus núcleos. Isso lhe causou uma dor tão grande quanto seus ganhos. Por um momento, Keegan foi capaz de usar a visão da vida com seus olhos Valor, vendo o Mogar como apenas os Fomors de Glemos conseguiam. Havia tanto poder nele, tanto potencial inexplorado que por um momento os guardiões lhe pareceram pequenos. Seus núcleos gêmeos sofreram espasmos de agonia, ambos incapazes de fazer circular o poder estrangeiro, exceto quando se sobrepunha parcialmente. Suas forças vitais também se contorceram, tentando e não conseguindo se adaptar ao fluxo de energia que o quase despertar criou. Mesmo assim, em meio à agonia, o Fênix, Balor teve um vislumbre de como e onde ele precisava realizar as próximas modificações em seu corpo. Se os olhos de Shayna Grosh pudessem falar, eles teriam repreendido Keegan pela loucura de seu gesto. Se ele circulasse muita magia espiritual ou perdesse o controle dos espasmos, ele teria morrido como qualquer membro das raças decaídas quando tentassem despertar. Se os olhos de Keegan pudessem responder, eles teriam dito a Shayna Grosh para cuidar da própria vida. Uma fonte estável de magia espiritual era uma oportunidade muito rara para não explorá-la. O Divastor foi contaminado pelo caos de sua metade Eldritch, tornando-o mortal e inadequado para qualquer experimento. Capítulo 2116 Uma Aliança Frágil, Parte 4. Eles estavam tão ocupados em seus respectivos empreendimentos e lançando olhares maldosos um para o outro que quase não perceberam que não era uma pessoa atravessando o corredor dimensional, mas duas. Quase. Que porra é essa? Keegan recuou horrorizado. Havia uma jovem perto de Milia e com a mente ainda assombrada pelas lembranças do passado, a figura do convidado desconhecido se sobrepôs à de sua falecida sobrinha. Faltam suas medidas de segurança, mas pelo menos sua intuição é incrível. A Imperatriz olhou para Fênix Valor com um respeito equivocado. Eu não esperava que você reconhecesse o Sol Vermelho tão rapidamente, porque você o trouxe aqui. Com esse nome, os olhos de Shayna Grosh se transformaram em duas fendas ardentes de mana do caos e da decadência. Para ajudá-lo, é claro. A Imperatriz respondeu. Enquanto o Brightday foi aprisionado e a Black Knight foi enganada, o Sol Vermelho governou a corte do Dusk. Mesmo não tendo autoridade sobre as outras cortes de mortos-vivos, o Sol Vermelho conspirou com e contra eles durante séculos. Ele conhece todas as figuras-chave do negócio e como encontrá-las. Não direi que é um prazer vê-lo novamente, Shayna Grosh, mas não há razão para tornar nosso reencontro desagradável. A jovem falou como uma voz masculina fria e controlada, tirando Keegan de sua ilusão. Quando se tem a idade que nós temos, é preciso aprender que um bom empresário não pode guardar rancor. É só uma questão de perdas e ganhos.
No momento, temos tudo a perder com a luta e muito a ganhar com colaborando. Se a Imperatriz tem você, então que necessidade ela tinha de nós em primeiro lugar? O Troll Dragão achou a situação, na melhor das hipóteses, suspeita. Você é quase tão poderoso quanto eu sou atualmente e com o conhecimento que compartilhamos com a Imperatriz, você já deveria ter encontrado as bases secretas de Meln. Por que você desperdiçou nosso tempo assim, Imperatriz? Foi um estratagema para nos manter longe do reino e ajudar Trude a vencer a guerra ou foi apenas uma forma de testar nossas habilidades? Eu não preciso me explicar. Milia curvou os lábios em desgosto, vendo quão baixo a filha de seu amado mentor havia caído. Vocês dois são meus convidados e é melhor me tratarem com respeito que mereço como seu anfitrião, caso contrário, posso esquecer minhas maneiras também. Ela não irradiava nenhuma aura nem intenção de matar, mas o fato de ela usar a armadura branca e a espada branca estar pendurada em seu quadril já era uma ameaça suficiente. A armadura por si só era composta por toneladas de Davros comprimido, dando-lhe a massa de uma besta divina adulta. O conjunto branco não era o velho lixo que o rei Eon usou há mais de 1000 anos contra Valeron durante a Guerra das Lâminas. Tanto a armadura quanto a lâmina eram novas e cheias de poder. O primeiro ato de Milia como Imperatriz Mágica foi dedicar muito tempo e recursos para estudar a lâmina antiga. Seu objetivo sempre foi expandir as fronteiras do Império para ocupar as terras férteis do Sul e alimentar seu povo. Antes disso, ela precisava se preparar para o momento em que entraria em conflito com os descendentes de Valeron e seu conjunto real. Houve vários motivos por trás da derrota esmagadora do rei Eon, mas eles poderiam ser resumidos em uma palavra. Ou melhor, um nome. Tiris. Valeron era um desperto de núcleo branco, usando o equipamento criado por guardiões que foi encantado com os primeiros núcleos de energia da história, e o criador da magia de lâmina. Rei Eon era um falso mago gênio de nível Manoar que unificou o Império e reuniu seus recursos em tempo recorde para criar a obra-prima conhecida como Conjunto Branco. No entanto, contra Valeron, Eon não se manteve firme melhor do que uma folha contra uma tempestade. Os descendentes do primeiro rei eram apenas despertos falsos de núcleo violeta, mas o conjunto Saefel era ainda mais poderoso do que no passado. Tiris não se preocupou em adicionar novos encantamentos, mas sempre atualizava os antigos a cada descoberta mágica. Ela cuidou do equipamento de Valeron como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Milia estudou minuciosamente o conjunto branco com revigoramento e compartilhou suas descobertas com os melhores magos do Império. Centenas de pessoas trabalharam durante anos nisso até atingirem os limites do conhecimento mágico atual. Só então Milia trouxe as plantas e o conjunto antigo para Legain. Ele ofereceu a ela sua visão, corrigindo as falhas que todos os outros haviam perdido e ajustando cada runa até que o artefato se tornasse uma obra de arte. O guardião ofereceu a ela que Salark usasse a magia da criação para separar o Davros dos cristais brancos, mas Milia recusou. O conjunto branco deve ser um farol para o povo do Império. Uma luz guia que prova o que podemos alcançar, não os guardiões. Destrua os cristais brancos e purgue os antigos encantamentos com suas chamas enquanto purifica o Davros, por favor. Eu não te peço mais do que pediria a qualquer dragão. Ela havia dito. E as dicas que eu te dei? Legain respondeu, sua curiosidade despertada porque ele não poderia estar mais orgulhoso dela. Isso faz parte do nosso acordo. Pedi sua sabedoria, não seu poder, lembra? Considero essas dicas não como um ato de misericórdia de um Deus, mas como a ajuda de meu mais querido amigo e mentor. Com essas palavras, Legain sabia que estava errado. Ele podia e estava mais orgulhoso dela do que nunca. Especialmente quando ela esvaziou o tesouro do Império para obter Davros purificado o suficiente para tornar a nova armadura branca tão pesada quanto a armadura Saefel. O poder do conjunto branco renascido estava entre o dos conjuntos Artan e Saefel. Não tão desatualizado quanto o primeiro, mas não tão magistralmente elaborado quanto o último. Milia tinha certeza de que ser uma verdadeira desperta compensaria mais do que quando ela enfrentasse Silpa. O impasse entre a Imperatriz e os híbridos durou apenas um segundo.
Você está errado em ambos os casos, Shenagrosh. Não foi nenhum dos dois. Dusk não tinha a intenção de deixar a filha e protegida de Lerain perder tempo brigando como crianças por causa da inveja que sentiam um pelo outro. Milia lhe deu total apoio desde o primeiro dia. Ela escondeu minha presença por motivos que você entenderá quando ouvir minha história. Ele sentou-se na cadeira mais próxima e deu aos Eldritches um rápido resumo dos acontecimentos que se seguiram à sua derrota nas mãos do cadáver da rainha. Peço desculpas pela minha grosseria anterior, Vossa Majestade. Shenagrosh fez uma profunda reverência a Milia. Posso ver por que você manteve seu acordo com Dusk em segredo. Em seu estado enfraquecido, ele não pode se mover sozinho e você é o único que pôde mantê-lo seguro contra oponentes do nosso calibre. Além disso, se o Conselho ou a Realeza descobrissem seu envolvimento com o Sol Vermelho, eles pediriam que você o entregasse com a desculpa de compensá-los por seus crimes passados. Continua no próximo vídeo.